Começa agora, Plantão do Evangelho no Lar, viralizando o amor e a solidariedade. Começando então mais, eu ia falar alvorada, né? Bom dia, Plantão do Evangelho no Lar, aqui na Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Bom dia para você, rádio ouvinte, telespectador, internauta, todos que estão aí nesse momento ligados aqui, não é? Nesse conjunto, nessa união de forças, nesse momento do planeta Terra. Eu quero, então, dizer um bom dia para o MM, Marcos Magrini, para o Jefferson Silva e para o nosso Júlio Sena, né, que estão aí nos bastidores, e a Margarete nos telefones. E hoje, né, como é toda quarta-feira, ela está conosco aqui. Bom dia, Raquel! Bom dia, Nando. Bom dia, pessoal da técnica, o Júlio Sena, aí, que ajuda a proporcionar tudo isso. E a você, querido amigo ouvinte, telespectador, que nos dá sempre o prazer da sua doce e incomparável companhia. Você, sim, é muito importante para a gente. E hoje, aqui na quarta, mais um Evangelho no Lar, se Deus quiser, estejamos prontos, com o coração aberto, para receber essa semente de luz, né, no nosso coração e começar um dia lindo, mais uma oportunidade. A gente está aprendendo muito com isso, né? Obrigada, Nando. Seja um ótimo programa para a gente. Isso aí. E desde Tupã, interior de São Paulo, nosso querido Tiago Soares, Tiaguinho. Bom dia, Tiago. Bom dia, meus amigos. Bom dia também àqueles que estão conectados com a gente. Logo cedo aqui falando de Jesus, com amor. Que coisa boa. Obrigado por esse momento, viu? Obrigado de coração. Nós que agradecemos aí. Então, para que o nosso querido ouvinte, rádio ouvinte, telespectador, internauta, possa acompanhar o Evangelho de hoje, né? Você pode aí buscar o seu exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Então, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, instruções dos Espíritos. Nós temos, então, o tópico 25, a melancolia. Então, eu vou ler aqui já um parágrafo para a nossa querida Raquel e o Tiago comentarem. Então, vamos lá. Sabeis porque uma certa tristeza se apodera, às vezes, de vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? Eu vou até parar aqui nessa pergunta. Depois a gente continua, né? Então eu vou repetir, ó. Sabeis por que uma certa tristeza se apodera, às vezes, dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? Vamos lá, então. Pois é. Acho que a tristeza, a alegria, a frustração, a conquista, o sucesso, enfim, são todos acontecimentos da vida que geram uma sensação, são sentimentos que vivem dentro da gente, positivos ou negativos, os dois são importantes tanto quanto para a gente se conhecer, na alegria e na tristeza, né? E aí é tão importante a gente se observar como a gente age nos dois mundos, né? No melhor dos mundos e no pior dos mundos. No momento, a gente precisa também avaliar, nosso ponto de vista, sobre o momento que a gente está passando, né? Nós estamos vivendo o nosso melhor mundo, nós estamos vivendo o nosso pior mundo. Talvez nem o melhor nem o pior, mas também o diferente, né? Um jeito estranho que a gente ainda não conhece, tem que conhecer. Então, e tudo isso faz com que a gente alimente dentro da gente certas emoções, né, meninos, Nando, Thiago? E nesse mar de emoções, a gente é chamado a se conhecer ao mesmo tempo. Então, a gente é chamado a conhecer um sentimento que a gente desconhece, que é de incerteza. Olhar no horizonte e não ver resposta, a gente é chamado a se perguntar o que vai ser depois disso, se perguntar por que de tanto medo, por que de tanta ansiedade, para saber como é que eu posso lidar com isso, porque o tema hoje, melancolia, ele, à época de Kardec, ele era conhecido como melancolia, e que hoje a gente chama de depressão, de tristeza profunda, das dores emocionais, né, que fazem morada no coração das pessoas, e elas abrem um buraco
uma amargura, aspas, vazio existencial. Eu fui chamada esses dias por uma pessoa que acompanha aí os trabalhos, né? Teve um podcast que eu fiz, que eu falei sobre existência, não sucatei sua existência, falei desse vazio, né, que muita gente sente, que dá margem para depressão. Ele falou, Raquel, por que eu sinto esse vazio de vez em quando? E eu falei assim, você já parou para pensar que tudo no universo é útil e nada é desperdiçado? Que até o vazio tem uma finalidade? Será que o vazio não está sendo chamado para ser preenchido? Será que a amargura não está sendo nascendo dentro da gente para a gente transformar isso em outro movimento, em uma outra ação, em um outro sentimento? Então, acho que são primeiros raciocínios que fazem a gente pensar nisso. O vazio existencial que leva à depressão. Ele existe um buraco para ser preenchido, né? Porque os espíritos, eles falam aqui, né? Sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É esse autoconhecimento, é esse caminhar que impulsiona, às vezes, a gente para o negativo e positivo. E, mais uma vez, meninos, eu acho que nesse momento, pelo menos preliminarmente, me faz acreditar que tudo no universo é mesmo útil e que existe para a gente dar o próximo passo. Inclusive, na amargura, a gente tem utilidade, não é não, Thiago? Com certeza. Eu também, cada vez que a gente aprende mais com os espíritos, né? Aí, vamos dizer, a gente vai assim, vendo que, como você falou, nada é inútil. E para Emmanuel, a tristeza é um desafio. Olha que coisa maravilhosa, né? Ele vê a tristeza não como como um chamamento para a gente entender o nosso pensamento com Deus. Olha que coisa. Então, para ele, é um desafio a tristeza que a gente precisa vencer. Então, enquanto a gente vê a tristeza como, nossa, um sofrimento, um castigo divino, algo assim, que os espíritos evoluídos falam, poxa, é uma mensagem que a gente tem que entender como como nos relacionamos com Deus. Ele chama isso, ele diz assim que a gente tem que entender isso, faz a gente pensar o nosso relacionamento com Deus. A tristeza faz a gente pensar no nosso relacionamento com Deus, como a gente precisa ter esse contato íntimo. E o Espírito Neil Lúcio, ele vem colocar a tristeza assim como um gelo na alma, algo assim olha que expressão, né? Ele vê como algo que tira as cores da vida e dá um gelo na alma. Então, entender os sentimentos através dessas inteligências maiores, desses espíritos mais evoluídos, nos dá, acho que, a ferramenta psicológica para encarar a situação de uma maneira muito mais lúcida, né? Muito mais madura. E você falou aqui, eu estou anotando tudo, viu? Que vocês falam aí, o Nando, o Thiago, porque me faz pensar também muito sobre essas expressões, né? Por exemplo, estou terminando de anotar aqui, falta de cor, né, na vida, gelo na alma. Aliando com a minha experiência na cromoterapia, né, cor também é alimento, cor é nutrição para a alma. Hoje, pensando sobre o assunto, eu decidi até trazer essa cor rosinha para levar para o psicológico de quem assiste a gente uma vibração de amor, de amorosidade, né? Porque quando a gente lida com depressão, com melancolia, gelo na alma, tristeza profunda, vazio enorme, aquele buraco negro que dizem sentir quem passa pela depressão, a gente não tem um remédio mais poderoso a não ser o amor, né? Primeira coisa, o acolhimento do amor, né? Porque julgar é muito fácil, né? Então, como terapeuta, você vê que Jesus, o maior deles, nunca julgou o sentimento de ninguém, nem subestimou, nem supervalorizou. Ele sempre acolheu e ensinou, né? Então, o melhor exemplo de terapeuta para mim, que eu me baseio para tentar trabalhar dignamente, é Jesus. Não é nenhum coach, não é nenhum psicólogo, é Jesus. Porque ele foi o maior exemplo mesmo. Não julgou, como eu falei, não falou, olha, essa depressão, essa melancolia é frescura, vai. Levanta dessa cadeira, vai trabalhar, vai procurar o que fazer. Não. Ele acolheu, ele abraçou quem realmente sentia essa dor profunda e ensinou como sair disso, né?
Então, esse gelo na alma, essa cor, a cor que, incrível, gente, quando eu coloco, por exemplo, o rosa no coração das pessoas, aqui no cardíaco, com o verde, né? Até na hora da prece, né? Hoje, se a gente puder fazer em favor das pessoas que estão em depressão, se a gente puder aliar isso, é muito bom. As pessoas, quando eu coloco essas cores, principalmente o rosa no coração, elas choram na maca. É impressionante. Impressionante. Porque ela trabalha com essa questão da autoestima, da amorosidade, e Jesus é amor o tempo todo, né? Falta de cor na vida é morte. Né? O que é a morte? O que é o desencarne? Pelo menos material. Quando a gente fecha os olhos e não vê mais vida, não vê mais cor. Né? Por isso que cor também faz parte dessa natureza, faz parte do alimento. Outra coisa que eu anotei aqui que eu achei interessantíssimo, eu preciso entender o meu relacionamento com Deus. E Emmanuel diz que a tristeza me coloca em contato com Deus. Por que será, né? Emmanuel é um lorde para dizer assim, ô criatura, você entra em contato com Deus quando você está super feliz? Né? E ele todo didático disse, né? Na tristeza nós entendemos o nosso relacionamento com Deus. Impressionante, impressionante. Então, Raquel, Nando, o que você acha aí dessa... Quando você falou de Jesus, né, como grande terapeuta, e eu fico imaginando que a gente tem os registros de que ele levantava o coxo que estava caído, o cego, né, faz voltar a visão, Lázaro que estava no sepulcro, e por aí vai, aquela criança que estava morta que o pai pede, ela volta à vida. Agora, a gente fica imaginando com essa força magnética dele, né, de amor, sem ele tocar nenhuma dessas pessoas que estavam nesse estado, ele deve ter levantado como levanta até hoje, né? Milhares e milhares de pessoas que estão, né, com esse sentimento, com esse campo emocional, né, que é como a água, ela, de gota em gota, né, a gente fala, né, ela bate até que fura, né? E ela mina, ela entra. Então, esse estado de alma, ele é como se a pessoa vai sendo minada, até ela chegar a esse estado, né, como o Kardec coloca aqui, melancolia, que a gente sabe, como você colocou, que essa tristeza intensa, além de tristeza, já chega num estado depressivo. Então, nesse instante, a gente sabe, nesse momento que a gente está passando da humanidade, as pessoas estão precisando muito, né, como Emmanuel fala, desse contato com Deus, né? Então, no nosso momento de isolamento em que nos encontramos, é um momento propício para isso, né? E aí os espíritos até aqui, Nando, eles vão dizer o que é isso, o que é, como preencher esse vazio existencial, essa amargura que bate no peito. É por isso que eu não entendo como algumas pessoas gostam, eu não estou falando para as pessoas que estão, muitas delas nos ouvindo, em que as dores são legítimas. E também não vou fazer o papel de subestimar dor legítima. Mas a gente sabe que tem muita gente que gosta de falar que está com depressão, de repente, para fazer papel de vítima. O que você tem? Estou numa depressão. Sabe, às vezes é falta de... É outra coisa. É outra coisa. Às vezes é falta realmente de encontrar um sentido, de significar uma atividade para dar sentido, mas menos depressão. Porque depressão é uma doença tão profunda que não queiram ter, né? Não queiram ter, não é bonito. Assim, como eu vejo algumas pessoas, antes disso tudo acontecer, por conta do pensamento acelerado, algumas pessoas super novas, entrando na terceira idade, mas super novas, eu tô com Alzheimer. Gente, vocês sabem? Eu perguntava, vocês têm noção do que é essa doença? Seríssimo. Então, essa melancolia, imagina na época de Kardec, em que se não falava sobre depressão, né? Nem era chamada assim, tanto que era chamada de melancolia, não tinha um significado, não tinha uma abordagem médica adequada, né? Então, muitas vezes as pessoas melancólicas eram tidas até como, né, doentes, até mentais, em alguns casos, em algumas histórias do passado que a gente pode encontrar, né? Então, mas acho que o Nando está querendo continuar a leitura, né, Nando? Pela sua carinha aí, vamos lá. É o vosso espírito que anseia pela liberdade e felicidade no corpo que lhe serve de prisão. Esgota-se em esforços inúteis para dele sair. Mas ao ver que não consegue, cai em desânimo
e o corpo sofre uma influência com o enfraquecimento, o abatimento e uma espécie de indiferença que se apoderam de vós, e julgai-vos infelizes. E aí, Tiaguinho? Eu vejo que, você vê como ele coloca, né, que é uma tristeza, é um sentimento que vem como se você estivesse preso, se você estivesse limitado. Então eu vejo assim também que a raiz é o descontentamento do atual contexto, do atual momento. E quando a pessoa ela está triste com o atual momento, com o contexto que ela está vivendo, talvez ela não está conseguindo enxergar a presença de Deus em tudo. A gente vê no livro Gênesis, na Gênesis, quando Kardec, os Espíritos colocam de uma maneira assim muito precisa, que Deus está em tudo. Ele coloca que Deus é o poder regulador, Deus está em todas as coisas, todos os atos. Ele não criou as leis e se distanciou do universo, deixando as suas leis perfeitas e imutáveis reger tudo como uma corda, como uma linha reta. Ele participa ainda de tudo. E é um desafio nosso enxergar Deus nas coisas. E talvez quando a tristeza vem no coração, e como até o Emmanuel coloca, ele perdeu as cores, né? Quer dizer, perdeu a beleza, perdeu o brilho. No fundo, se Deus é amor, a gente perdeu todo esse sentimento, a gente não está mais enxergando Deus. E quando a gente não está vendo mais graça na vida, no fundo, eu acho que a raiz disso é se perder a cor de Deus nas coisas. É a pessoa que quer fugir, que sente esse sentimento de fuga, de que nada tá bom. Então, talvez aí, eu trago essa aí a discussão, Raquel, essa tese, talvez essa tristeza tenha uma origem na ausência de Deus, né? A ausência de Deus, ela faz a gente não enxergar nós mesmos, começa por aí, né? Como criaturas e enxergar que nós estamos nesse mundo jogados sem uma direção, eu acho que deve ser muito triste para quem pensa assim, né? Eu realmente não tenho um dia, não estou sendo aqui a propagadora de que eu seja a religiosa, não é isso. Mas eu não abro mão, não consigo abrir mão de exercer o mínimo de espiritualidade. Olhar para o céu, agradecer, nem que seja uma vez ao dia, sabe? Estar em contato com Deus, pelo menos por pensamento, preencher vazios, né? Eu acho que realmente essa ausência de Deus, ela é brutal na vida da pessoa, Thiago. Eu acho que realmente quem vive, eu não sei como viver sem, eu não sei te dizer até, né, como seria a vida sem isso. Eu não vivi isso, graças a Deus. Eu venho também de uma criação, né, de uma pessoa, né, minha avó desde pequenininha me falava muito de Deus, era oração em casa o dia inteiro. Assim, ela é católica, né, ela acendia velas em casa, aquela coisa toda. Meu avô falava, para, Dadá, senão essa casa vai subir que nem balão daqui a pouco. Então, assim, era de uma extrema religiosidade, então eu achava muito bonito aquilo, sabe? Eu cresci assim. Então, talvez por não saber ser de outro jeito, Deus sempre foi, graças a Deus, muito, graças a Ele mesmo, sempre muito presente na minha vida. Isso é muito legal. E o que o Nando leu aqui pra gente, né, essa parte, é o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade que presa ao corpo que lhe serve de prisão, se extenua em vãos esforços para dele sair. Às vezes a gente busca a resposta errada, né? Às vezes a gente busca para uma pergunta, a resposta errada. Então, a gente procura na superficialidade das coisas a resposta em tudo. Hoje não, é aquilo que a gente vem dizendo, como tirar os nossos tem, o quês, né? A gente é chamada a buscar o que faz sentido, né? A gente estava adoecendo enquanto sociedade pela falta de sentido, né? Por esse vazio, né? Então, as pessoas, a gente tinha de tudo, a gente tinha acesso a tudo, mas nada disso preenchia, alimentava completamente. Então, hoje a gente é chamado a conhecer as verdades da alma, né? As verdades que movem a gente a um outro passo mais feliz. E essa é a felicidade que a gente aspira, segundo, pelo que eu entendo aqui modestamente, né? Enquanto a gente não entender isso, nós vamos viver essa melancolia, esse vazio, né, Nando? Tanto que as manifestações que a gente tem visto, presenciado, testemunhado,
As pessoas estão realmente buscando, né? Deus, estão buscando trazer um sentido realmente para a vida. A Isildinha Carelli, ela manda aqui uma mensagem dizendo: o evangelho ao vivo tem ajudado muito na solidão das pessoas. Jesus sempre nos traz uma palavra através do evangelho. Gratidão. Então, é verdade, né? A gente precisa, eu acho que não tem, assim, um melhor, como você mesmo falou, Raquel, do terapeuta maior aí, que é o nosso mestre Jesus. Buscar nele, né, um sentido também para nós, buscar para ele, nele uma força maior, porque se estamos aqui, a gente fala, por que será que eu estou fazendo aqui nesse planeta, né? Por que eu estou aqui nessa encarnação? Por que às vezes eu sinto tristeza? Por que eu sinto saudades? Saudades do quê? Né? Às vezes a gente fica perguntando, tô com saudades, mas do quê? Então, muitas vezes, esses sentimentos fazem com que a gente sofra, né? Então, a gente tem que buscar esse alívio, né? Por exemplo, no que o François vai trazer para nós aqui, né? Daqui a pouco. Sem dúvida. E essa parte aqui é maravilhosa, né? Que ele fala, vocês se extenuam em vãos esforços para sair disso, né, Tiago? Essa melancolia que está instalada é aquilo, né? No projetar, nitidamente, como se ele, para mim, aqui quisesse dizer, enquanto você estiver procurando a resposta fora, né? Esse vazio realmente ele vai continuar. E a busca vai ser tão grande que você vai cansar, vai te extenuar, vai te esvaziar. Eu queria fazer aqui, o que vocês acham, meninos? Uma pergunta aí para o pessoal participar, porque o evangelho eu vejo como aquela cesta de pães, né? Como Jesus compartilha, e ficar falando aqui, falando, né? Nós que somos aprendizes, e assim vamos ser até, né, nessa e outras vidas, a gente também quer aprender com os professores que ouvem a gente, que são vocês, que estão aí em casa, né? Vocês pensam que vocês vão ficar aí na caminha, no quentinho, sem participar, né? Gente, Deus está vendo, viu? Você só ouvindo. Aí a gente quer também se alimentar das suas boas energias e com essa troca gostosa. Então, eu queria perguntar, por exemplo, o que você faz? É uma pergunta que eu faço na minha anamnese. Quando antes de atender alguém, a gente faz sempre umas perguntas para chegar no resultado de um melhor tratamento. E uma das perguntas que eu faço é: o que você faz quando você está sobrecarregado, ou quando você está sentindo tristeza? O que você faz para aliviar os seus pensamentos disso? Fala para a gente qual a técnica que você usa para sair disso. Porque aí, de repente, a técnica que você usa pode ajudar o Tiago naquele dia cinzento, né? O Nando naquele dia chuvoso, ou eu quando eu fico insuportável, que nem eu me aguento. A gente quer aprender com você, né? Então, o que vocês acham, meninos, né? Quando você sente essa tal melancolia, ou uma tristezinha mais profunda, nem precisa ser a depressão, mas quando esse sentimento vem te visitar, o que você faz para sair disso? Né? Além da prece, porque eu sei que a gente está falando aqui para muitos espíritas que usa como recurso a prece, mas além da prece, que prática que você usa a partir dos ensinamentos de Jesus para sair disso? E outro pedido que eu gostaria de fazer para você é compartilhe esse programa, né, meninos? Para que as pessoas que estão aí com esse vazio, né, na cabeça, no coração, esse gelo na alma, como muito bem trouxe o Tiaguinho aí, possam se alimentar também, né? Que a gente possa dividir esse pão também com outras pessoas. Então vamos aguardar aí, né, Nando, essa participação aí que a gente espera. Isso, vamos aí, o pessoal que está na timeline aqui do Facebook, mande a sua mensagem. O Murilo de Almeida, ele fala: mais espiritualmente, temos que nos alimentar. A matéria, o espírito, a carne é consequência, né? Então, às vezes, o que acontece na alma reflete também no corpo físico, né? A gente aquele ser que a Raquel sempre fala, né, Raquel, aquele ser integral, né? Você Sim. Coloca, né? Você sabe que é tão forte a presença disso na nossa sociedade hoje, do conceito de ser integral, que as próprias terapias hoje são chamadas terapias integrativas e aplicadas no SUS, no Sistema Único de Saúde, em todo o território nacional com esse nome. Terapias integrativas para o ser que é integral, que cuidam não só do corpo físico, mas dos outros corpos, mental, emocional, espiritual, inclusive, né? Então, a medicina da alma, né, o que Jesus já fazia, e que a gente se distanciou disso, da terapia integral, tá voltando e é de forma irremediável.
né? Novas formas de cuidar para novos tempos. Né? Quer dizer, novas formas de cuidar são velhas, né? Que como a gente falou, Jesus já trouxe isso há tanto tempo, né? Há tanto tempo. Então, até acho engraçado quando algum terapeuta acha que inventa algum tipo de terapia, porque Jesus já inventou todas elas. Pode ter certeza. Já criou e ensinou todas elas. Podemos seguir, acho que mais um pouquinho aí, Nando? Temos um tempinho, né? Sim. Acreditar em mim, resistir com energia a essas impressões. Acho que a gente aqui, o Nando acabou, acho que saindo aí, né, Tiago? Acho que deu algum probleminha na internet. O que você acha de você dar uma lidinha, então, para a gente, por favor, nesse restinho de parágrafo? Ele entra comentando. Vamos lá. Leio assim. Crede-me, resistir com energia a essas impressões que nos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor, mas não as busqueis neste mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem, para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva. Aguardai pacientemente o anjo da libertação, para vos ajudar a romper os liames que vos mantém cativo ao espírito. Olha que coisa, hein? Que promessa, né? Lembrai-vos, só mais um pedacinho, lembrai-vos que durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Você vê que... E uma coisa que eu estou percebendo dentro desse questionamento que você levantou, Raquel, que os espíritos sempre colocam o trabalho como um antídoto da tristeza. O trabalho mobiliza as energias interiores que trará o remédio para essa tristeza. Você precisa de força de vontade, você precisa de persistência. É algo assim, se a gente for estudar o que os espíritos estão nos recomendando, a palavra de ordem é trabalho. Seja em qual campo. O trabalho, vamos dizer assim, um sentido amplo da expressão, né? E a Meimei, que é um espírito assim, muito sensível, né? Ela vai dizer para que nós devemos bendizer as dores. Olha que como ela encarava tudo, né? Ela até abençoava as próprias dores e sentimentos, reconhecendo-os, né? Olhando de uma maneira racional, mas bendizer e manda lembrar do Cristo crucificado, que foi o maior sofredor, né? Aquele que maior de todos os tristes, que chorou, mas que venceu isso. E ela diz que ele é o maior dos vencedores. Então a gente vê nele, olhar para Jesus e enxergar nele como aquele que conseguiu vencer a pior de todas as tristezas. E nos chamando também a bendizer as nossas dores e vencer as nossas tristezas. Eu achei isso muito bonito, né? Alguns espíritos vêm com uma linha mais racional, usando a palavra trabalho, e ela já traz Jesus como a linha, o raciocínio mestre aí para a gente sair desse atoleiro sentimental. Maravilha, Tiago. O Nando voltou. Seja bem-vindo novamente, Nando. Deu uma queda de energia aqui. Sabe que dá aquele pique na energia? Muito bem. Aí o Tiago deu mais uma lidinha aqui. Tá, legal. Tá, e ele parou na parte lembrai-vos de que tendes a cumprir. Aqui são redações diferentes, são edições diferentes dos nossos evangelhos, mas nesse sentido, né? Dá uma lidinha aí para você se inteirar, mas bem bacana que o Tiago falou. Ele trouxe para a gente um comentário bacana, Nando, no sentido de que os espíritos recomendam a todo momento o trabalho para preencher o vazio, né? E o trabalho, como o Tiago bem disse, no sentido amplo da palavra, né? E aqui eu gostaria até de pegar o que o Tiago falou com um comentário que eu achei muito bacana, já respondendo a nossa pergunta, porque olha só, a Cida Bianco,
ela disse assim, além da prece, começo a fascinar, a cantar músicas da escola de aprendizes. Quer dizer, tanto a faxina como um canto são trabalhos, né? Um do físico, outro da alma. Olha que maravilha, né? Esse trabalho também de se conhecer, esse trabalho de se dar um tempo para você verificar como você reage, fazendo as coisas que você gosta e comparar com aquilo, a forma de vida que você estava tendo, o que está sendo melhor, para a gente ter chance de comparar o que vale a pena levar adiante, né? Se antes, por exemplo, a gente não tava tempo nem de fazer o que a gente gostava, dos trabalhos para a alma, né, dos trabalhos para alimentar o espírito, agora a gente está tendo oportunidade. Então, olha como está sendo legal. Aí, quando tudo isso passar, a gente vai ter como comparar e falar, eu acho que eu não quero ser aquele Tiago de antes, não, hein? Acho que algumas coisas eu vou adaptar. Tiago deve ter pouca coisa para corrigir aí, o Nando também, né? Mas a Raquel vai ter um montão. Eu vou falar, aquela Raquel Ranzinhas, acho que eu vou deixar um pouco para trás, né? Mas tem coisas que a gente leva adiante e de forma melhorada. Olha que bênção essa oportunidade de trabalho, né? E se reinventar. Eu acho que agora, realmente, nesse momento, como as meninas e os meninos estão dizendo aqui, vem muito, olha que legal. Quando é o Nikito, ele fala assim, ó, bom dia, quando estou triste, converso com a natureza. Olha que trabalho maravilhoso de conexão com a alma, junto com a natureza, e Deus, como o Tiago bem disse, está em tudo e em todos. Olha que forma de conexão maravilhosa e oportunidade de estar com Deus, né? Quisera eu também poder agora, nesse momento, ter ali um pedacinho, né, de terra para colocar o pé. A gente que mora, né, em casa, apartamento, então, se tem essa oportunidade, melhor ainda, né? E, aliás, meninos, vocês viram ontem o céu, como estava lindo, tanto no amanhecer como no entardecer? Eu vi muitas fotos daquele firmamento laranja, né? Em outros lugares, o rosa com o azul, como estava lindo. E como como se beneficiou quem teve olhos para ver também, né? E dar graças a Deus, desenvolver esse trabalho de saber olhar, saber sentir. Isso é também maravilhoso. Mas, de qualquer forma, mãos à obra para afastar a melancolia, como diz aqui, né, o nosso espírito François. E o que o Tiago bem disse, vale a pena relembrar também. Com você, Nando, falei demais. Então, dentro desse isolamento que a gente está foi colocado em sintonia com o que os profissionais de saúde, né, nos colocaram, a pessoa entra num estado, às vezes, que estava mesmo no meio da multidão, porque nós, hoje, com essa tecnologia, a gente observa que as pessoas se isolavam já antes nos celulares, né? Basta você andar pelo metrô de São Paulo, por exemplo, você olha o número de pessoas que ficam no celular, que se isolam ali no celular. O isolamento veio para um outro tipo de isolamento, e a tecnologia, agora, né, como uma bênção também, sendo bem usada, né, a gente sabe que é um ótimo instrumento, tanto que a gente está usufruindo disso agora, né, remotamente a gente está conectados, nós estamos conectados, então é uma bênção a tecnologia, e a gente sabendo usar, ela está sendo útil agora, mas muito útil, talvez até melhor do que antes, né? Hoje, a gente sabe, a intervenção na saúde, existem médicos se comunicando dos países que estão nesse momento, né, com essa dificuldade, e trocando ideias, cientistas, né, tudo através da tecnologia, né? As escolas escolas que já estão tendo aulas, né, até por essa tecnologia. Para quê? Para que a gente não fique, né, nesse isolamento, se isolando mais ainda, né? A gente pode ficar só, de vez em quando é bom ficar só, mas se isolar totalmente, a gente não querer participar, mesmo, né, na quarentena, do que está acontecendo no planeta, né? A gente precisa participar de uma forma de levar uma mensagem para as pessoas. Por isso aqui a gente está aqui com o plantão do Evangelho no Lar, né? Então, a importância de tudo isso nas nossas vidas aí, e as manifestações das pessoas aqui, né? Raquel, isso no interior, na natureza, e é o meio dos
concretos também, pois recebi fotos de São Paulo e estava como aqui. Muita bênção. É a Cida Bianco falando sobre isso também. Cida. Das questões desse contato com a natureza, né? Que é muito importante. Colorir a vida, ouvir música, fazer um playlist. Né? Pois é. Tem um amigo que chama Fred. Você conhece, né? O Fred John. Sim. Ele trabalhava com serenatas, né? Trabalha ainda. E ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou, como musicoterapeuta, né? Ele falou assim: acho muito legal se a gente puder parar e fazer uma playlist da nossa vida, por exemplo. Poxa aí. Desde de quando a música a gente passou a compreender e a incorporar para os momentos da nossa vida até agora, que músicas você colocaria, né, na sua playlist ali, que contaria a sua história? Olha que projeto bacana. A música também fala. Eu colocaria o Bohemian Rhapsody do Queen. Falamos aqui do Queen nos bastidores, né? Que a gente gosta só um pouquinho. E eu estava aqui pensando também que é extremamente importante quem estiver sentindo essa melancolia, essa tristeza profunda, dar valor e significado ao que já tem, né? Ao que já tem de material, ao que já tem de espiritual, o que já tem de projetos mentais concretizados e projetos emocionais também. Quer dizer, todos os tesouros espirituais que fazem, que formam o mosaico de quem a gente é agora, eles são importantes. Cada fator é importante. Então, não desprezar as pequenas coisas. Eu costumo falar que não existe passo pequeno, existe passo dado. Na senda da evolução, a gente aprende pouco a pouco. Dar valor para pequenas conquistas que a gente já tem faz da gente olhar de longe um pouquinho o que a gente já cultivou. E a gente vai ver que depois é um baita jardim bonito, cheio de flores coloridas e perfumadas, entendeu? Então, muita gente entra em depressão porque não consegue dar valor. Acha que está sempre na pirâmide, está sempre aqui embaixo. Não tem ninguém acima, não tem ninguém abaixo. Isso é coisa da criação de fora, né? Do modelo de sociedade que a gente decidiu viver. Mas em termos de valores espirituais, cada um com a sua prova. É muito heterogêneo tudo isso. Você tem o seu valor, você tem as suas capacidades. Observa já o que você é capaz de fazer hoje, né? E você vai ver que o teu espírito ele vai ascender a um outro tipo de energia. Compara, né? Quando você se valoriza e quando você se desvaloriza. Olha no espelho e faz aquele tal do exercício do olhar nos olhos, né? E quando você olhar aquele brilho nos seus olhos e ver que Deus ele está tão forte dentro de você, nada vai te segurar. Não tem melancolia que chegue nem perto do seu dedinho lá do pé. Sabe aquele dedinho pequenininho? Não chega nem perto dele. Então você de novo, fazendo esses exercícios e conseguindo ficar em você com mais qualidade, você vai olhar para trás e falar: não quero mais ser aquele deprê não, aquela deprê não. Né? Que, mais uma vez, não tem nenhum papel bonito nisso tudo. Né? Mais uma vez, a depressão é muito triste. Nós temos que combater com coragem, né? Com todas as nossas forças e sentindo Deus em nós, fortalecendo pela prece. Né? Muito bem, meninos. Vamos seguir aí. Tem, acho que só mais um parágrafo, né, para a gente concluir. Você quer falar mais alguma coisa, Tiago, dessa questão do trabalho que você trouxe para a gente aí, né? Trabalho para preencher a alma. Achei tão bacana. Não, é só uma coisa muito interessante que o espírito Carlos Eduardo Frankfeld traz para nós. Ele diz assim que o coração é a porta da mente, né? E a mente é um grande hotel de pensamentos. Olha que bonita essa linguagem. A mente é um grande hotel de pensamentos. Então, amigos, ele diz o seguinte, ele pede, então devemos selecionar os hóspedes que farão parte, que estarão habitando nesse hotel do nosso coração, esse grande hotel de pensamentos, porque isso influenciará diretamente essa saúde interior nossa. Eu achei interessante essa comparação, né? A porta o coração é a porta da nossa mente, né? E a mente é esse grande hotel de pensamentos. E ele pede assim, então selecione os hóspedes que você está deixando entrar. Muito bacana, e você me fez só mais uma vez lembrar de outra passagem de Emmanuel que diz assim: nós estamos mergulhados no mar de ondas e pensamentos que se comunicam ininterruptamente.
Eu não estou copiando palavra por palavra, não, que diferente do Tiago, eu guardo mais o exemplo da frase, eu sou ruim para falar assim, de forma cadenciada até final, mas foi essa mensagem que ele deu. Nós estamos mergulhados no mar de ondas, e desses hóspedes que moram na gente. Se são hóspedes, a gente deixou entrar, né? São convidados, né? De alguma forma. Então, é a gente mesmo, se a gente convidou, eles convidar aqueles que já não prestam mais, que não vão te levar a nada. A gente coloca na cabeça um monte de besteira, né? Um monte de toxinas que fazem a gente pensar, aquelas companhias indesejadas. Né? Então, a hora de sanear, fazer essa limpeza. Opa, foi bom ter você aqui, muito obrigado. Pensamento ruim, hóspede ruim, você me ensinou como não pensar. Muito obrigado. Agora segue teu rumo, volta para correr. Na hora de fechar a conta, né? E o hóspede ir embora. Vou ler então só a última aqui, parágrafo, Raquel. Você falou de coragem, então ele fala: sede fortes e corajosos para o suportar, né? Enfrentai-os, né? As situações corajosamente, são de curta duração e devem vos conduzir para perto dos amigos por quem chorais, que se alegrarão com a vossa chegada entre eles, e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde os desgostos da terra não existem. E esse lugar não é tão distante, não está lá nem lá no futuro, ele está aqui, agora. É agora que a gente precisa fazer com que essa situação exista, né? Esse lugar é aqui, em nós. Em nós, e a palavra maravilhosa que eu achei aqui no começo, né, Tiago? Afrontai-os francamente. Quer dizer, seja honesto até com você na hora de assumir que você tem, que você passa por essa dificuldade da melancolia e da depressão. Beleza, estou com isso aqui, como deve ser com qualquer doença. E agora, como é que eu vou fazer? Qual é o tratamento? Bora, próximo passo. A vida é assim, não dá tempo. Shakespeare falava, né? O mundo não vai parar para a gente consertar nosso coração despedaçado. Ele anda, é movimento. Então, beleza. Próximo passo, né, Tiago? Eu acho que nada mais, e nada melhor, na verdade, que a franqueza com a gente mesmo, né, para dar esse próximo passo com lucidez. Né? Porque muita gente fala assim, eu faço uma pergunta, você sente alegria? A pessoa, sinto. Olha só, sinto, né, Nando? Isso não é franqueza, isso é falar que está alegre para não achar que é feio de assumir que está triste. Então, assumir francamente os sentimentos faz a gente entender o que é melancolia e dar esse próximo passo, né, Tiago? O próprio Livro dos Espíritos recomenda, né? Um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E para a gente fazer esse conhecimento, a gente precisa reconhecer o que está sentindo, precisa ter essa franqueza conosco. E você lembra que a gente comentou que até Meimei disse que a gente tem que bem dizer os nossos sentimentos? Quer dizer, você tem que saber o que você está fazendo, para quem que você está olhando, e para você reconhecer que aquilo é bom ou mal. Então você precisa fazer essa análise, não colocar debaixo do tapete, né? Não esconder aquele sentimento, esconder aquela dor que talvez postergaria a solução. E o importante é mexer essas energias internas, trabalhar com elas. Se você não reconhece, joga debaixo do tapete, como é que você vai revirar isso tudo, né? Vamos dizer assim, essa inflamação vai criando mais, só vai inchando. Vai chegar uma hora que vai ter que fazer aquela secção, esvaziar aquilo, para que aquilo cicatrize de novo, né? Na alma é a mesma coisa, por isso que até eu chamei o Nando, eu chamo ele de o psicólogo da mente, né? As pessoas que lidam com realmente fazer os espíritos chamam a gente para a gente fazer um trabalho, para a gente se dedicar, para a gente reconhecer sentimentos. Tudo isso, na verdade, é tentando cicatrizar, fazer um curativo nesses sentimentos. Eu vejo dessa maneira. Muito bom. E aí, Nando? Vamos encerrar. Temos 1 minuto para encerrar com a prece, nos despedir. Então, pedir o Jefferson Silva e o Marcos Magrini para nos colocar aí, então, no momento de prece, agradecendo já a todos aqueles que estão nessa sintonia, para que continuem, para que a gente possa alegrar o nosso espírito, a nossa alma, para a gente elevar os pensamentos
e pedir ao nosso Mestre Jesus que esteja conosco, insuflando em nossa mente e coração energias que vão fazer com que possamos nos fortalecer, que possamos seguir, embora estejamos circunscritos numa quarentena ou limitada a nosso andar e caminhar, não é? Nós possamos caminhar com a mente, com o coração, com Jesus em nossas vidas. Por isso, Jesus, abençoe nosso planeta, abençoe a todos os seres, abençoe, Jesus, a nossa vida. Por isso, te agradecemos e te pedimos que seja conosco, não tão somente agora, nessa hora, mas por todo sempre. Então, quero agradecer aí a Raquel. Raquel, obrigado, né, por mais uma vez estar conosco aí neste momento, viu? Obrigada, Nando. Obrigada, Tiago, por estar junto aí com a gente mais um dia, né? Graças a Deus, muito aprendizado. E a você que nos acompanhou, um beijo, chuva de bênçãos na sua casa. Até a próxima quarta, se Deus quiser. Obrigado, Nando. Obrigado, amigo. Obrigado à Fundação André Luiz por esse momento de oração. Deus abençoe a todos. Aí, muita gratidão a todos. Fiquem na paz do nosso Mestre Jesus. Muita paz, muita luz, muito amor, muito carinho, e fiquem na paz do Mestre Jesus. Até amanhã. Beijo no coração. Tchau, tchau. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.